Então, pessoal, falando sobre copywriting, a gente estava falando sobre copywriting e eu falei sobre ter respostas prontas para objeção, para usar as estratégias no Facebook, Instagram e WhatsApp, por exemplo, certo? Então, você pode estar utilizando a copy pronta para essas redes sociais. Funciona muito, eu faço muito isso e dá muito certo, tá? Dá muito certo. Jornada do herói. Galera, jornada do herói é algo muito incrível, tá? O que é jornada do herói? Olha só, vou explicar isso para vocês agora. Vou até me ajeitar aqui. Jornada do herói é o seguinte, ela acontece em 3 passos, tá? O passo externo, o passo interno e o passo filosófico, tá? Como assim, Guilherme? A jornada do herói, ela conta uma história que conecta com o público. Então a pessoa precisa de se sentir conectada com você. Perdão, qual que é a melhor forma de fazer isso? É você contar uma história onde você tinha um problema, você põe um problema aqui, você resolve o problema e você fala que você consegue resolver aquilo agora, porque você passou por isso. Vamos lá, vou contar para vocês. Coisas que aconteceram é o externo, tá? Então, por exemplo, você tem algum parente que você levou ele no hospital, vamos supor, uma vez a minha mãe estava doente e a gente foi ao hospital e a gente não tinha convênio médico e ela estava precisando de uma cirurgia que custaria um valor muito alto, que a gente não conseguiria pagar, né? Era uma cirurgia que custaria mais de 50 mil reais e ali naquele momento eu me senti uma pessoa extremamente prejudicada por não poder pagar, eu me senti muito ruim, eu me senti mal. Esse detalhe de você ter se sentido mal, ter se sentido frustrado, ter se sentido impotente, esse é o interno, tá? Que é o segundo passo, né? É como eu me sentia, isso é interno dentro de você, entendeu? Então, por exemplo, frustração, envergonha, né? Você fica envergonhado, né? Incapaz, né? De fazer alguma coisa. Isso é o segundo passo, tá? E qual que é o terceiro passo? É o ponto filosófico, né? Por exemplo, mas era para ser assim, é o que era para ser. Então, por exemplo, é a parte da onde você começa a criar o herói. Por exemplo, não é possível que Deus rotula a gente quando a gente nasce, carimba nas costas da gente, dizendo que esse aqui é fracassado e esse não, entendeu? Não é possível que quando eu nasci, Deus me fez um fracassado, entendeu? Então isso aí é algo filosófico. É quando você coloca que você precisa, tipo assim, de algo a mais, né? Que você não entende a situação. Então eu coloquei assim, ó, eu sabia que não era para ser assim, né? Isso aí também é algo filosófico. Ou quando você coloca assim, ó, que eu era um pé rapado, né? E eu consegui realmente sair dessa situação, é o ponto filosófico da história. E aí, agora vem a jornada do herói, que é o momento da virada. Então eu fiz uma história aqui para vocês, vou contar e eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Olha, eu estava frustrado com o meu trabalho quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, porque de alguma forma eu queria algo a mais na minha vida. E eu percebi que esse trabalho ele não me daria isso, né? Eu estava muito frustrado e o que acontece? Eu comecei a pesquisar uma forma milagrosa de ganhar dinheiro e não voltar mais lá, certo? Então, passava-se de 6 a 8 horas na frente do computador estudando, né? Lendo tudo que eu poderia utilizar um dia, né? E eu passava horas e horas estudando o mercado digital, pois eu entendi que aquilo ia ser algo que ia conseguir me tirar daquele trabalho, né? Que me ajudaria a abandonar o meu trabalho. No fundo, eu estudava também, sonhava e acreditava que aquilo mudaria a minha vida e a vida da minha família, certo? Então, eu precisava, pareciam promessas muito impossíveis de se realizar. Então, aquilo parecia realmente impossível. E naquela época, eu não conseguia enxergar isso, né? Mas eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Então chegou um certo dia que eu comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo, eu comecei a pôr em prática tudo que eu estava aprendendo nessas horas e horas que eu ficava todos os dias. E eu queria ver quais seriam os resultados que eu conseguiria, certo? No meu primeiro mês eu consegui incríveis R$ 1.000, né? Trabalhando apenas com um computador dentro da minha casa, né? Sem um chefe chato me incomodando, me pegando no meu pé o tempo inteiro. Cara, vocês não têm noção disso. E foi incrível, incrível mesmo, tá? Pela primeira vez na minha vida eu ganhei tanto dinheiro assim
em uma vez, tá? Trabalhando pela internet, em um mês. Isso foi incrível, tá? E vocês não têm noção de como eu me senti, tá? E de repente os meus resultados, eles começaram a melhorar, né? O meu conhecimento ficava mais claro, minha cabeça funcionava melhor e eu conseguia trabalhar com a internet de uma maneira muito mais fácil do que antes, certo? Mas mesmo assim, né, eu com os resultados continuando a crescer, eu comecei a me sentir incompleto, tá? Entendeu? Algo vazio aqui dentro, bem no fundo mesmo, eu me sentia vazio. E naquele momento eu estava feliz, mas existiam várias pessoas procurando, né, que não encontravam, né, que se encontravam na mesma situação, né? Pessoas que eram frustradas com o seu trabalho, que não estavam insatisfeitas, pessoas que não ganhavam o tanto que deveriam ganhar, que trabalhavam demais, que eram extremamente prestativas, e eu comecei a perceber que eu poderia ser a solução na vida delas, porque elas precisavam de conhecer isso. E eu comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas próximas, né? E adivinha só o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a aplicar e elas começaram a ter resultado. E isso foi impressionante, tá? Eu comecei a plantar o que eu iria colher no futuro. Agora, nesse exato momento, vocês estão 100% conectados na história. E houve aí um desligamento total, né, de todas as distrações à sua volta. Então, é justamente nisso que eu quero falar para vocês. A storytelling, né, a jornada do herói, ela é isso. É você pegar uma história que parecia algo difícil, impossível, triste, e você mostrar uma saída, né, mostrar uma luz no fim do túnel, e você chegar lá junto com a pessoa e depois mostrar que você foi prova disso, que você foi solução, que você foi alguém que resolveu isso. Quando você resolve uma dor de alguém, essa pessoa volta e ela volta com muitas outras pessoas para mostrar para elas que foi você quem fez. Isso é copywriting. Aprendam a fazer as suas copies, tá? Pois vocês vão precisar muito disso. Muito, muito, muito. Usem e abusem de uma copyright. Beleza? Tamo junto. Presta atenção nessa aula que isso é importantíssimo. Beleza? Valeu. Forte abraço, galera.